Salve, salve comunidade, episódio 68 do Foguete Sem Ré, Ricardinho Sá, seja muito bem-vindo à sua casa, à nossa casa, esse foguetão que é seu, que é nosso, que é de todo mundo, né, Ricardinho? Eu já ia ele corrigir a questão que você falou, na minha casa, eu falei, não, essa é a nossa casa, Sim. e de todo mundo que tá assistindo. Na minha casa ou na sua casa? Na nossa casa. Na nossa, de todos nós. É de todos nós. Todos nós, é isso aí, o E foguete... se você foguete parar é nosso, pra pensar, nós estamos criando um ambiente confortável pra a galera que nos assiste todas as terças-feiras às 5h30 da tarde. Sim, até porque, além de assistir na terça-feira, 5h30 da tarde, também Isso. pode assistir todos os dias, porque está Na hora que sempre quiser. disponível no nosso canal do YouTube, no nosso Na hora Spotify, que nas quiser. nossas plataformas de streaming. Exatamente. E você, querido, você tá bem? Eu estou ótimo. Graças a Deus, né, Ricardinho? No começo do Amém. episódio eu falei muito rápido, se botar na velocidade 2 em bola, viu? Embola com tudo. E tem gente que consome conteúdo na velocidade rápida, eu digo, não faça isso. Eu não acho que... E tem gente que assiste série, bicho, filme. Não, aí não. Eu acho uma loucura total. Filme, série. Tudo bem, um podcast que talvez seja um pouco mais lento, botar na 1.5 até que vai. O máximo que eu já filme, cheguei foi na série, 1.8. Eu É só loucura. chego na 1.5. É. Mas é bom, adianta a vida. É bom. Bom, Ricardinho Sá, meu amigo, episódio de hoje É bom. tá bonzão, hein? É. Mas antes de mais nada, roda a vinheta. Senhoras e senhores, estamos de volta ao episódio 68 do Foguete Sem Ré. E antes de mais nada, vejam que loucura. Nossa convidada de hoje é uma grande amiga, tem um carinho gigantesco, mas preciso documentar um certo pedido de desculpas. Por quê? Quando um passarinho chegou no meu ouvido e disse, bicho, você precisa gravar um episódio do Foguetão com ela. Eu olhei assim e fiz, sério? Por quê? E aí quando ele começou a me contar a história dela, eu fiz, sério? Não sabia de muita coisa que a gente vai falar no episódio de hoje. Me envergonho de não saber. E é engraçado porque, Ricardinho, a gente convive há tanto tempo, no mínimo uns 10 anos pra lá. No mínimo, uns 10 anos pra lá. E eu pouco sabia da rotina, da história dessa senhorita. É um episódio Episódio foi, né? Bem 8, né? Bem Aracaju. Onde tá viajando, Ricardinho? Só queria que você mostrasse ali seu olho aqui viajando ali não fale pelo assim. universo. Não fala assim, é porque você usou a palavra. Eu já vou adiantar uma coisa. A gente não tem o episodião? Sim. Selo episodião? Selo episodião. Eu já vou bater o martelo dizendo que esse é um selo episodião. Não, E esse nem terminamos, promete. nem chegamos na metade. Promete. Né? E sabe o que é bacana? Um episódio na Semana das Mães. Exatamente. Então, Isso o tem um significado é muito simbolismo grande. muito grande. Aham. E precisamos confessar que não tivemos a intenção. A gente não planejou, nossa, vamos gravar o episódio com ela na Semana das Mães, etc. Não. Foi por acaso, os astros, né? O universo conspirando para que a gente pudesse trazer um conteúdo de bastante valor, de bastante profundidade para vocês na semana do Dia das Mães. Por quê? Imagina só, essa senhorita foi mãe com 25 anos. Ela é engenheira agrônoma. Com 19 anos, ela começou a gerir uma fazenda. E mesmo assim, quando a filha tinha 1 ano, começou a estudar direito, se formou em direito, tirou a AB antes de se formar, passou em concurso, né? E aí tem uma cacetada de formação, de especialização e etc. Ela lidera a gestão de uma fazenda há 22 anos. 22 anos, uma fazenda que hoje é referência de tecnologia, de produtividade, de resultado, e é chamada para dar palestras e mais palestras e entrevistas e ensinar, né, muito marmanjo como é que se faz. E por que isso é um episódio... De novo episodião, né, Ricardo? Eu já digo que é. Porque esse é um episodião com bastante significado e bastante profundidade, principalmente por ser na Semana das Mães. Por quê? Primeiro de tudo,
Ser mulher deve ser muito difícil. Ser mãe deve ser ainda mais difícil. E ser uma mãe empreendedora e trazer excelentes resultados para o seu empreendimento, sendo mãe, sendo mulher, e ainda mais num ambiente que é um ambiente do agro extremamente masculino, digamos assim, deve ser, Ricardo, um difícil 50 vezes. Concorda? Concordo. Eu ia Por dizer, isso. é porque eu não tenho muita prática nesse negócio de ser mulher, mas eu imagino que seja difícil. Não, eu também. Também. E toda vez que eu imagino e vejo tudo que as mulheres conseguem fazer, né, e principalmente sendo mãe, porque ser mãe, meu amigo, é difícil. Viu? Tivemos algumas experiências Pausa. aqui do Foguete Sem Ré, conversamos com várias mães e várias mulheres empreendedoras, e a Sim. gente vê, pelas experiências que elas compartilham aqui, o quanto que é difícil. Senhoras e senhores, convidada de hoje é uma grande amiga que eu tenho um carinho muito grande. Episódio especial do Dia das Mães, da Semana das Mães. Não vou citar nossos apelidos carinhosos, né, dona É Carolzinha? melhor. Mas a convidada de hoje, minha amiga Ai, Carol Souza, vulgo Carolzinha, seja muito bem-vinda. obrigada. Espero atender aí as expectativas de Não vocês. comece com síndrome do impostor pra cima de mim, não, viu? Não venha, não. Você tá bem, querida? Tô bem. Fica à vontade, como se a gente estivesse jantando, tomando um vinhozinho, tal, numa mesa. Sei que no começo você vai ficar meio travada, mas vá-se embora. Você Depois está vai aqui para soltando. contar a sua história. Tá ok. Carolzinha, me diga uma coisa. Como é que você consegue dar conta disso tudo? Acordar de madrugada, ir pra fazenda e gerir a fazenda, estar há 22 anos nessa luta e voltar e ter começado tão cedo, num ambiente tão masculino, que o agro, Sim. você sabe disso muito mais que todos nós. Como é que você dá conta, minha amiga, disso tudo assim? Começando com 2 pés na porta. Da parte do agro, eu acho que assim, eu dou conta porque realmente é a minha vocação, entendeu? É o que eu me preparei a vida toda para ser. E vamos dizer assim, quando você era novinho, o que você sonhava ser era trabalhar no agro. Sério? Sério. Nossa, minhas referências, assim, meus ídolos eram todos agro. Quem são os ídolos do agro? Não, assim, eu estou falando de uma criança, né? Certo. Então, minha referência agro não vai ser alguém de renome. Mas, assim, enquanto, sei, as meninas poderiam assistir Princesas da Disney, eu assistia, era louca, apaixonada por Ana Raio e Zé Trovão, por exemplo. Que massa! Meu sonho era ser Ana Raio. Isso eu tô falando de uma criança, né? Então, assim, da parte agro, eu acho que eu dou conta nesse sentido. Porque sempre realmente me visualizei executando esse tipo de trabalho. E isso é uma passada de bastão da sua família, pelo que eu acredito, Sim, né? a fazenda é da minha família, mas assim, ninguém na minha família trabalha com agro. Simplesmente meu avô tinha fazenda, e aí foi passando de uma geração para outra, mas assim, meu pai é engenheiro civil, tem construtora, eu inclusive trabalho com meu pai também, eu faço a parte administrativa financeira da construtora. Ainda faço isso Peraí, também. deixa eu anotar aqui. Vale. Mas assim, ele nunca exerceu isso com seriedade. Você sabe que, assim, muita gente tem fazenda como uma segunda atividade, em que você não leva tão a sério como a primeira, né? Tem muita gente que, eu tenho um terreno da minha família e lá compra Vamos ver um o que é que dá. gado. Muita gente leva assim. Mas, hoje em dia, eu acredito que, assim, a pecuária, ela não se sustenta mais como um hobby, sabe? Ou você leva realmente como uma empresa, como qualquer outra, ou você tá tendo, ou então como uma casa de sítio, realmente, né? Que você não tá nem aí no que você tá gastando lá. Né? Que você tem uma casa de sítio, uma casa na praia, você tem despesa. É. Mas para você ter algum tipo de rentabilidade, você tem que levar como uma empresa mesmo. Seja rural ou urbana, você tem que levar com seriedade. E como Senão foi não vai pra começar frente. esse processo tão cedo assim?
Não, então, com relação à fazenda, eu já fui fazer agronomia porque era o que eu queria, né? Então, assim, eu comecei a fazer agronomia e fui me enfiando na fazenda, né? Que a fazenda era Já era da minha certo, família. ok. Já era da minha família. E aí eu fui me colocando na fazenda e fui tomando meu espaço, vamos dizer assim, porque inicialmente, para uma menina de 19 anos, mulher, né, chegar lá e dizer, vou administrar aqui, a maioria das pessoas não bota tanta fé, né? E como foi esse processo? Pra gente ir por partes. Como foi esse processo? Uma menina com 19 anos tinha acabado o ensino médio, quer queira, quer não, Sim. né? Já iniciar um processo de administrar uma fazenda e tal. Como foi isso? O que é que você passou eu queria entender como foi essa luta, assim. Então, nessa parte inicial mesmo, assim, minha mãe foi, assim, crucial, né? Embora ela também não tivesse nenhuma ligação com fazenda, a não ser para passar um final de semana, ela sabia que era o que eu amava desde sempre, desde sempre. Então, assim, enquanto todo mundo fazia, mas não é melhor para ela fazer direito, medicina, porque assim, veja, na escola que eu estudei, eu fui a primeira pessoa a fazer um curso de agronomia. Que na época só tinha agronomia, não tinha veterinária, não tinha zootecnia. Hoje em dia até sei que tem outros cursos. Mas na minha escola só saía médico, advogado, engenheiro, mas assim, era mais médico que advogado mesmo. E como eu era boa aluna, eu sempre fui boa aluna, todo mundo queria que eu fizesse medicina ou direito, né? E aí eu surgi com vou fazer agronomia. Nem os professores queriam que eu fizesse. Porque todo mundo quer aquele resultado, né, nas faculdades mais... que geralmente as pessoas escolhem, né? Então... Chega mais perto aqui. Mas aí eu decidi, bati o pé que queria fazer agronomia e minha mãe me deu apoio, né? Minha mãe fez, não, eu acho que é o que você gosta de fazer mesmo, então vá lá. Vá que a parte que eu puder me dar apoiar para eu entrar, eu vou fazer. Como foi o primeiro dia, assim, estudante de agronomia, tô chegando na fazenda. Tô Como foi o chegando... primeiro dia, assim? Pronto. Você lembra disso? Lembro. No primeiro dia para tomar conta da fazenda. Isso. Pronto, simplesmente vai administrar, não vai administrar. Peguei um dinheiro com minha mãe, comprei um gado, cheguei lá, o gado tá aqui, e agora eu tenho que tomar conta desse gado que é meu. Mas já tinha criação de gado antes? Tinha criação de gado lá, mas assim, não... Assim, meu pai, ele é do interior, eu tinha um tio que tomava conta da fazenda, administrava, mas assim, a gente não tinha gado nosso. Certo, ok. Lá, entendeu? Tinha, assim, gado de outras pessoas, como se fosse uma coisa, realmente uma casa de praia. Certo. Entendeu? Ok. Que você empresta a casa para várias pessoas, vamos dizer assim. Certo. E esse meu tio era quem tomava conta, tipo assim, representando a família, entendeu? Ok. Mas nada que lucrasse pra gente, pra minha casa mesmo, entendeu? E aí eu comprei esse gado e me empurrei lá. Na época foram quantas cabeças de gado? Nossa, eu acho que assim, pouco, né? Tipo, não sei, 30, coisa assim. Um dinheiro que minha mãe me emprestou, mas que eu paguei no outro ano. Paguei no outro ano. E aí comecei essa história de comprar, vender gado e tomando a administração para mim mesmo, né? Estudando agronomia. E estudando, ao mesmo tempo que eu estudava. Só que aí eu ingressei, comecei a conversar com os fazendeiros que eu conheci, alguns amigos de meu pai, inclusive. E comecei como todo mundo, assim, pecuária tradicional e de forma extensiva, né? Que é, vamos dizer assim, O que é uma forma extensiva? Vou explicar assim, é uma pecuária a tradicional, a que nossos avós, bisavós tal, criavam, é a pecuária extensiva, a tradicional. É com pouco investimento tecnológico, entendeu? Basicamente, você gasta muito pouco para manter os animais lá e meio que espera o retorno no preço da arroba. Então, essa pecuária extensiva, ela se sustentou muito tempo aqui no Brasil. Que é tipo porque engordar o gado e vender o gado. engordar e vender. Certo. E gastar o mínimo possível com manutenção.
quanto menos se gastasse com manutenção, mais você achava que era bem sucedido. Sabe? Até tinha eu me lembro quando eu fazia agronomia, tinha tipo uma piada interna lá, que quando você via uma fazenda com uma sede muito bonita, era fazendeiro quebrado. Porque gastou demais com a sede, porque a cultura era assim, que você não tem que gastar nada, sabe? Que investir muito pouco é como se a terra fosse lhe render para sempre, sem Certo. precisar de que Perfeito. você estivesse reinvestindo, entendeu? Essa é a pecuária predominante no Brasil, inclusive. Ainda é essa de forma extensiva. Ultrapassada, mas ainda é a predominante. Porque antigamente a pecuária ela tinha uma margem de retorno muito alta. E negócios que têm a margem de retorno alta, ela lhe dá o direito de errar. Porque você erra, mas ainda lucra. Entendeu? Então, você que era médico, engenheiro, advogado, que comprava seu gadinho e botava no terreno lá da família, esquecia que aquele gado estava lá quando você ia tirar e ele tinha lhe dado lucro. Aí todo mundo, meu Deus, é o melhor negócio do Negócio mundo. da China, assim. É, melhor negócio do mundo. Não me dá trabalho. Essa pecuária de corte, né? Porque a de leite já precisava de maiores cuidados. Mas na pecuária de corte não lhe dava trabalho. Você esquecia que tinha investido aquele dinheiro lá, mas quando tirava ele tinha lhe rendido. Uhum. Só que hoje em dia isso não se traduz mais. Primeiro porque a margem baixou demais. E outra que terra não é uma coisa mais barata, né? Como se era antigamente. Carolzinha, mas me diga uma coisa. Quando você fala assim de margem, é um business de uma margem de quantos por cento em média, assim? Tipo, Oi. quando você fala que caiu demais, era nessa época, sei lá, Antigamente 20 você... anos atrás, era uma margem de quanto e hoje é quanto, mais ou menos assim? Nossa, você gastava, assim, tipo, para produzir... Deixa eu pensar, viu? Eu sou meio ruim de decorar números, assim, mas, assim, era uma margem muito alta. Nossa, você investia um dinheiro e tirava o dobro, no mínimo, Certo, ok. certo? No mínimo, você tirava um dobro. E um negócio que você tira o dobro, no mínimo, é um negócio raro. A gente Sim. sabe disso. Hoje em dia não é mais assim, entendeu? Primeiro porque os custos de produzir aumentaram demais, né? Os insumos aumentaram demais. E a terra também. Entendeu? A terra não é mais barata. Antigamente você comprava terra com mais facilidade. Hoje em dia, para você comprar uma terra, para investir na pecuária, é daqui que você tira esse retorno, entendeu? Não é rápido. Não é rápido. Então, assim, você tem que fazer a conta, né? Você tem que realmente levar a sério aquele negócio ali, senão é melhor você vender. Olha, no Brasil é interessante, assim, como o agro, ele, na minha opinião, né, óbvio, se desenvolveu de formas diferentes. A agricultura está anos-luz da pecuária, sabe? A agricultura, ela já trabalha com muita tecnologia há bastante tempo. É agricultura de precisão, é tudo na ponta do lápis, é tudo muito calculado. Já a pecuária seguiu muitos anos dessa forma que eu estou lhe dizendo, entendeu? Baixo conhecimento, você, de forma extensiva. Então, você jogava seu gado lá e ia tirando à medida das suas necessidades. Aí ia colocando mais à medida que você estava folgado, entendeu? Hoje essa margem, sei lá, a margem era o dobro. Hoje é, sei lá, 50%? A menos. Porque, por exemplo, estamos numa baixa de ciclo pecuário. Veja só. Existe o ciclo, né? Pecuário. De 3 anos para cá, o preço da arroba está lá embaixo. Então, só sobrevive quem souber produzir a custo baixo também, entendeu? Mas esse ciclo, ele gira, né? E só pega a alta quem sobreviver na baixa. Sim. Né? Então, assim, o mercado espera que lá para o próximo ano comece a entrar na alta. Mas muita gente está caindo fora agora, porque não vai conseguir sobreviver na baixa. Eu acho que, assim, em muitos setores tem isso, né? Tem a alta e tem a baixa, tem a alta e tem a baixa. E você tem que saber sobreviver na baixa para pegar a alta. Aí me diga uma coisa, Carolzinha. E então, o que você está me dizendo é que você foi responsável por essa transição da forma de produzir dentro da sua fazenda. Fui responsável, mas primeiro penei bastante, né? Primeiro, basicamente,
Não, mas eu penei foi assim, tipo, fui no chão e retornei das cinzas, vamos dizer assim. Basicamente, eu vi na prática que o sistema de produção antigo não funciona mais. Uhum. Fora que minha propriedade, ela é no sertão, né? Ela é em transição para o sertão. Então, com todos essa mudança de margem, ainda peguei uma seca, meu amigo, que você não tá entendendo, não. Essa história dessa seca que você sonhou foi? Hã? Teve um negócio de um sonho que você sonhou, um negócio da seca? Teve uma vez que eu sonhei com minha voz. Não sei. Não sei o Me que é, não mandaram sei do que você tá perguntar falando. aqui, Hã? pergunte pra ela do sonho que ela teve, do negócio da seca. Dona Gabi Lobo mandou eu perguntar isso aqui, o negócio da seca. Não teve algum sonho, não? Rapaz, eu não sei do Bom, que se trata. Assim, Você lembra? eu... Eu quero saber o seguinte, Carolzinha. Vamos lá. Tô tentando construir essa linha do tempo junto com você. Vamos lá. Você entrou na fazenda, 19 anos, um sistema de produção arcaico, digamos assim, Sim. essa tradução que eu fiz, que arcaico. é a maioria do Brasil ainda, hoje. Certo. E aí você, mulher, jovem, e poxa, preciso mudar isso aqui. Antes de mudar isso aqui, você disse que passou por uma crise. Na verdade, eu passei muitos anos assim, né? Dessa forma extensiva. E como eu lhe disse, a margem permitia. Então, Certo. assim, eu com 19 anos, como eu lhe disse, no outro ano eu paguei a minha mãe. O primeiro dinheiro que ela me emprestou para comprar. E aí você percebeu que a implementação de tecnologia, de processos que otimizassem toda essa melhoria da produção e da efetividade assim da fazenda, foi o caminho que você encontrou para... Não, eu percebi Vamos lá. depois de apanhar bastante. Apanhar feio. Certo. Então, como eu disse, eu fiquei muitos anos nessa forma tradicional porque ela me rendia. Certo. Então, Aí para tava na zona mim, de conforto. estava na zona do conforto. Ok. Tava ótimo, eu era nova e juntava um considerável dinheiro, Certo. entendeu? Então, assim, enfim, segui assim. Tanto que achei que estava com tempo disponível demais e resolvi fazer direito. Eu já para mim, estava tudo equalizado na fazenda, ela funcionava de uma forma, tudo bem, com baixa tecnologia, de forma extensiva, mas de uma forma que estava funcionando, entendeu? E estava rendendo. Não estava para mim, valia a pena para mim naquele momento. Aí eu estou com tempo, eu sou muito ativa, assim, sabe? Eu gosto muito de estar com o dia todo preenchido, sabe? Então, aí eu trabalhava com meu pai na construtora, ia para a fazenda 1, 2 vezes por semana, mas eu falava, minha noite ainda está toda livre, vou fazer alguma coisa. Eu sempre tive facilidade com prova, sabe? Aí, na realidade, na época, eu estava com umas amigas minhas estudando para um concurso do tribunal. E aí, vou fazer também o concurso do tribunal. Aí, passei no concurso. Aí, eu fiz, olha, sabe de uma, eu vou fazer direito, porque, assim, vai me abrir um leque maior. Você passou no concurso antes de fazer direito? Antes, foi. Aí, eu fiz, vou, mas era um concurso de técnico, né? Que Certo. podia ser qualquer formação. Eu fiz, vou fazer direito porque aí vai me abrir um leque maior de provas, caso eu queira. Porque assim, meu Deus, eu sempre achei que, meu Deus, eu tenho que ter várias pernas aqui, porque sei lá, se uma tiver ruim, eu Certo. me engancho em outra, sabe? Então, eu gostava de abrir todas as portas possíveis. Uhum. E aí, fiz direito nessa intenção de... Nunca tive vontade de advogar mesmo, sabe? Era mais para poder fazer provas caso eu quisesse. Certo. E fiz. Me dei bem, graças a Deus, em algumas provas. Mas, quando eu justamente tinha acabado de me formar em Direito. Tinha, acho que 1 ano de formada, se não me engano, em Direito. Isso com filha pequena. Quando eu comecei a fazer Direito, Gabi tinha 1 ano e pouco, eu acho. Aí, eu tinha acho que 1 ano de formada. Mesmo assim, você coisa achava assim. que tinha as noites livres. Achava, já pensou que acho que eu tava doida. Depois eu vi que ficou difícil. Eu tava meio doida quando achei, Ficou meio pesado, puxado. sabe? Ficou puxado. Mas, enfim, Mas foi. foi, Perdeu alguma matéria, não? Não, a meu era super boa aluna. Eu era super boa aluna. Eu fui melhor aluna do que quando eu fiz agronomia. Porque, assim, a maturidade, eu acho um pouco, né? Me fez ainda ser melhor aluna ainda.
Eu era muito boa aluna. Aí, eu tinha 1 ano de formado, mais ou menos, e abriu uma prova para procurador do estado. E aí o povo, é uma prova difícil, tal, não sei o quê, mas eu fiz, olha, mas sabe de um, eu vou fazer, porque eu fiz direito para fazer. Você passou pra procuradora. Eu fiquei classificada. Eu fui até o final. Eu não fui chamada porque eram poucas vagas. Não me lembro quantas vagas, mas eram poucas, mas eu fui até o final. Eu passei todas as fases. E foi justamente quando eu passei na primeira fase da prova de procurador, que eu ia fazer a segunda, era um mês só de uma fase para outra, e a prova de procurador era uma prova muito prática, precisava ter advogado, tal, assim, seria Certo. melhor. Eu não tinha, eu nunca estagiei, porque eu não tinha tempo para estagiar, eu já trabalhava em 2 lugares, e fazia a faculdade à noite, né, então... E era mãe. E era mãe. E aí, enfim, quando eu tava nesse 1 mês de um concurso para o outro, eu até fui chamada em outro que eu tinha feito na época para analista no Ministério Público. Durante esse período, eu tive que parar tudo. Eu tava meio doida com a cabeça. Meu Deus, faço essa prova de procurador, assumo analista. Aí, nesse meio tempo, a Fazenda entrou em colapso. Eu digo que é colapso mesmo, porque assim, a gente já estava numa estiagem que estava durando assim, tipo uns 5 anos. 5 anos com chuvas abaixo da média. Eu já tô numa região que é transição para o sertão. Então, assim, já não chove tanto, assim. Você tem que programar bastante a sua seca, sabe? Certo. E você pegar 5 anos consecutivos de chuva abaixo da média é pesado, sabe? É bem pesado. E aí, com a forma extensiva, baixa tecnologia investida lá. Aí, meus animais começaram simplesmente a morrer. Então, assim, entrou em colapso e eu estudando para fazer a prova. Aí foi que eu vi que, olha, não dá para conciliar tudo isso. E o que é que eu queria mesmo fazer da vida? Não era, tudo bem, ótimo, quem não gostaria... Princesa que você queria ser. Princesa não, ela sabe quem era Ana Raio, não? Ela era... Eu falei... Eu falei achando que você saberia. Ana Raio, ela era uma pioa de rodeios, nada de princesa. Que ela fingiu ser homem para entrar nos rodeios, porque não podia mulher participar. Essa era a minha ídola de infância. Então, aí foi nesse momento que eu vi que, nossa, como é que eu deixei a Fazenda chegar onde... Eu não tava lá, sabe, Mas assim, aí você tão tomava pressão de presente. família, não sei o que, não tá tomando conta direito. Não, zero. Minha família sempre confiou em mim plenamente. Inclusive, quando, pra mim, na minha opinião, a Fazenda entrou em colapso, meu pai falou, não é culpa sua. É a seca histórica. Se você botar aí Foi em que ano isso aí, Carolzinha? assim, eu sou meio ruim de data, mas por volta de 2016, por aí. Ok. Eu não me lembro se 2016 foi o 5º ano ou se ainda teve mais um ano de seca, assim, eu sou meio ruim de data. Mas na época, nossa, fiquei muito arrasada nessa época, né? Assim, tipo, com a situação mesmo. Né? E meu pai mesmo era o primeiro a dizer, não, você não tem culpa nenhuma, isso está acontecendo no estado inteiro. Quantas pessoas, amigos meus, fazendeiros, está todo mundo nesse mesmo barco, sabe? Mas teve uma pessoa próxima a mim que falou bem assim, se você é a responsável pela fazenda e isso aconteceu na sua fazenda, a culpa é sua. Nossa, rapaz, aquilo ali pra mim na época, porque eu tava me achando um pouco ausente, né? Porque eu tava me dedicando a outras tarefas e me dedicando intensivamente, porque todo mundo sabe que estudar às vezes para uma prova, eu tirei férias desse 1 mês pro outro da construtora de meu pai, porque eu precisava aprender o que eu não tinha nem estagiado. Entendeu? E eu sabia que eu não estava tão presente como eu queria na Fazenda. Aí quando eu escutei aquela frase assim, não, foi tipo chutar cachorro morto, sabe? Você já estava se sentindo mal com aquilo ali, aí eu desabei. Nossa, chorei horrores na época. Eu me lembro que assim, eu tinha um gerente, que é o pai do meu gerente atual. Ele, infelizmente, morreu de forma trágica.
de ataque de abelhas, acredita? Ele tinha alergia a abelhas e foi pego por um enxame de abelhas e acabou morrendo de forma trágica. Foi quando o meu funcionário atual, eu chamei para ficar no lugar dele. É isso que é o rock? Rock foi o que morreu. Rock foi o que morreu. Aí, na época, ele me ligou e fez bem assim, Carol, você tá vindo aqui pra fazenda amanhã? Aí eu fiz bem assim, Rock, isso era no auge da seca, né? Essa semana eu não vou, não tô podendo ir. Aí ele, tá certo. Aí quando foi na outra semana que eu fui, ele fez, você não foi semana passada. Você não veio semana passada porque você não aguentou, não foi? Aí eu fiz, foi. Eu não tava com condições emocionais de ir pra fazenda. Porque você ir ver seus animais morrendo. E eu fiz de um tudo pra tentar salvar, sabe? Assim, só que quando há um fenômeno climático desse dá na sua propriedade, ele não tá só na sua propriedade, ele tá em toda a redondeza. Então, assim, eu rodei o estado atrás de alimento para comprar para os animais e só achava, assim, subproduto e a preço de ouro, né? Uhum. Mesmo assim, eu comprava. Mesmo assim, eu comprava para tentar salvar os animais, assim, mesmo eu tive um 20% de perda do rebanho. Isso de morte, porque E aí os boi tudo magro. 20% de morte, mas o de prejuízo é incalculável. Porque, assim, eu tenho vacas, né? Eu vendo bezerros. Então, assim, a quantidade de aborto, animal com desenvolvimento ruim por nutrição, né? Então, prejuízo incalculável. Então, qualquer dinheiro que eu tenha ganhado lá atrás, nesses 5 anos de seca, Foi embora. foi embora. Minhas reservas, assim, eu gastei para tentar salvar. A seca é aquele negócio, é o seguinte, se você não tivesse preparado antes, durante ela, é rezar para ela passar. É realmente ficar como o sertanejo antigo, parado olhando para o céu esperando chover. Não tem outra coisa para fazer, porque durante ela mesmo, muito difícil você dar jeito, sabe? Então, assim, eu tinha reservatório de água, assim, enorme, secaram. Foi uma coisa, se você botar aí, não sei, mas tenho certeza que você botar aí, seca histórica, Sergipe, aparece ela. Porque foi, antes dela, dizem de uma seca nos anos 70. Mas, enfim, Que loucura. foi uma coisa assim. Aí meu pai falava, não, rapaz, isso foi fora do comum. Porque assim, eu estava acostumado com seca, obviamente. Eu tô numa região de seca. Mas era uma seca de 1 ano, de 2, entendeu? De 5 anos, eu não tinha tecnologia para sobreviver a ela. Não tinha. Mas hoje em dia, por exemplo, eu até brinco com meus funcionários. Eu faço bem assim, a gente se prepara para a guerra. Rezando para a guerra não vir. Mas estamos preparados para a guerra. Porque se ela vier, eu não passo mais pelo que eu passei de jeito nenhum. Não passo. Mas Bruno, aí... Perdão, Carol. Eu Nada, fiz uma pode falar. pesquisa rápida aqui que ela falou sobre a seca histórica. Teve uma seca entre o período de 2010 a 2016. Pronto. Foi considerada como sendo a mais severa registrada há décadas. Foi isso. Essa, exatamente. Nada. Exatamente. Lá na fazenda, pode-se dizer que ficou 5 anos praticamente sem chover. Pô. E assim, tudo bem, é uma região seca, mas sem chover, assim, tipo, chovendo muito pouco. Muito abaixo da média. A média lá da região é, assim, 700 milímetros, por aí. Uhum. Que já não é essas chuvas todas, entendeu? Muito abaixo disso, é muito pouco. Então, assim, eu não tinha estrutura para aguentar isso. E aí você ouviu ali a crítica. E aí? Pronto, aquilo ali me desabou, né? Me desabou. Eu já estava com esse sentimento, apesar que tá todo mundo que meio que não, aconteceu com todo mundo. É o estado todo, mas eu, pô, não sou. Por que eu tenho que ser? Abaixo da escola, né? Você não é todo mundo. Exato. Eu não era todo mundo. Exatamente isso que eu pensei. Pra que foi que eu estudei tanto se foi pra fazer igual a todo mundo? Né? Porque era o que eu estava fazendo. Eu, na verdade, me acomodei. Era fácil criar igual a todo mundo. Né? Era fácil. Não exigia Cortão, nem hein, muita... Oi? Cortão. Ó. Era fácil, né? Criar igual a todo mundo. Não exigia nem muita dedicação. Isso serve pra qualquer negócio, né? Mas... E por que foi que eu estudei, né? Se não era para fazer alguma coisa diferente, né?
E foi aí que, assim, primeiro dá aquela vontade de desistir. Sou incompetente, né? Meu Deus, é melhor desistir. Porque é sofrido, assim, já é sofrido para qualquer pessoa você ver seu negócio ir mal, né? Aí você vê animal morrendo, meu amigo, não é para qualquer um. Naquele momento, não é para qualquer um. Então eu fiz, não, vou desistir, botar aqui para vender. Só que aí veio aquele, né? Não, vou tentar mais uma vez. Vou recomeçar. Agora eu fiz recomeçar para fazer tudo igual, aí só se for muito burra. Aí é melhor eu ficar realmente em Aracaju com minhas outras atividades e largar aquela de mão. Justamente a que eu mais gosto, vamos dizer assim, né? E aí foi que eu vou estudar aqui o que é que eu vou fazer diferente, mas eu vou fazer diferente. E de lá para cá eu fiz meio mundo de curso. Eu fiz pós-graduação, gado e corte, eu fiz curso de gestão de manejo de pastagem, eu fiz curso de pastoreio voazã. Não, eu fiz em uma infinidade de cursos. Fiz muitos cursos. Primeiro porque eu sempre gostei de estudar mesmo, sabe? Eu não estava era com tempo de me atualizar tanto na função que eu mais gostava de fazer, porque eu tinha me colocado em várias outras e as outras é que estavam me tomando o tempo. Uhum. Então eu resolvi voltar pro agro, vamos dizer assim, né? Para minha raiz mesmo. E aí fez mil mundo de curso, comecei a fazer vários planejamentos. Foi nesse meio tempo que eu fiz, não, vou agora começar a implementar um projeto novo. Aí chamei consultor de fora. Eu não vou fazer nada igual aqui. Assim, não desmerecendo nada absolutamente do meu estado, muito pelo contrário. Tenho muito orgulho de ser nordestina e do sertão, inclusive. Mas, assim, na minha vizinhança em si, não tinha nada que tivesse me inspirando, entendeu? Então, como eu estava fazendo cursos, que foi, até comentei com o Ricardinho, que a pandemia trouxe de bom, que trouxe a oportunidade de você fazer um curso de Minas, do Centro-Oeste, né, onde a pecuária está mais avançada do que aqui, no Nordeste. E aí eu trouxe um consultor de fora também, e eu fiz, vou iniciar um novo projeto, vou vendo aqui o que é que... Vou começar a me planejar. Aí meu gerente, meu braço direito, que me ensinou a andar de cavalo, o diabo morreu. De forma trágica, né? Me ensinou a minha filha, tipo assim, meu braço direito. Pessoa que eu gostava demais. Aí morreu. Aí, meu Deus do céu, eu ainda tenho que agora arranjar a equipe nova. E aí o filho dele, nascido e criado lá na fazenda, que trabalhava para mim eventualmente como diarista, porque lá em fazenda é muito comum, assim, serviço sazonal, né? Você contrata para executar aquele serviço, mas não fica fixo com você, né? Ele já tinha trabalhado comigo eventualmente, eu conhecia porque ele nasceu e se criou lá na fazenda. E que queria ter uma oportunidade de trabalhar lá. Ele trabalhava na época na Nutrial, em Proprial, um matadouro. Aí eu fiz, bora, Tonho, vamos começar. Aí ele todo inseguro, porque Ele tinha assim... quantos anos? Ele... Não sei, eu acho que... Não, acho que 30. Ele não é, assim, novo, não. Assim, novo. É novo, mas não era Aí, turma dos novinho. 30, vocês não são mais novos. Né, Ricardinho? Vou fazer 29 esse ano, eu já tô preocupado. Eu não tô chutando a idade dele, mas não tô sabendo, mas acho que por aí. Mas ele estava inseguro porque ele, poxa, meu pai com toda aquela experiência, ela e ele já tinham toda uma afinidade, a gente já tinha um método de trabalhar e tal. Aí eu falei, olha, a forma de sucessão não é a melhor porque foi trágica, né? Nós estamos de luto com a morte de seu pai, que para mim era muito querido também, sabe? E foi amigo de meu pai de adolescência, sabe? Então, enfim... foi muito triste, mas assim, eu fiz, embora a forma de sucessão tenha sido trágica, não poderia ter momento melhor, porque do mesmo jeito que você está começando, eu também tô. Porque tudo que a gente fazia lá atrás, ficou lá atrás. Não vamos fazer nada igual mais. E não fazemos nada igual. Não tem nada que era
do dia a dia, do manejo mesmo, que era feito antigamente, que a gente continua fazendo até hoje. Mudei de sanidade, a nutrição, genética, pasto, mudei tudo. Tudo, tudo, tudo. Lá na fazenda, não ficou nada igual. Então, assim, seu pai, eu falei, teria que aprender. Então, não tem melhor momento para você estar começando. Você vai aprender aqui. Vamos aprender todos juntos. Não foi essa conexão do sonho com essa história da seca, não. Eu tô curioso, Veja. sabia? Um negócio do sonho aí, É que essa Ricardinho. história de sonho, assim, na realidade é o seguinte. Você sonhou com alguém na época da seca? Sonhei com... Aí esse Nossa, sonho como te é que abriu... você tá sabendo dessa história de sonho, assim, Aí, né? É meu um amigo, o negócio... time do foguetão, minha amiga, é altíssimo padrão, hein, Ricardinho Sá? Aqui a gente Coisa desempenha... até meio... Lá em Ela tá cima. pensando que Gabi Lobo é brincadeira. Esse negócio do sonho foi o seguinte, minha avó, a mãe de meu pai, o nome dela é Terezinha. Inclusive, o meu nome é Tereza Carolina, né? Por causa dela. Foi uma homenagem a ela. Ela morreu antes de eu nascer. Então, assim, 1 ano antes, eu acho. Ela morreu. Eu não conheci ela. E não conheci, assim, as fotos que eu já vi de minha avó. Você sabe que antigamente o povo não tirava tanta foto, né? Como Sim. hoje em dia, né? Então, assim, as fotos que eu vi de minha avó, no casamento dos meus pais, era a foto dela já muito velhinha. Entendeu? E, assim, eu tinha a imagem dela, assim, bem magra, bem magrinha, bem como se fosse uma senhorinha mais debilitada, sabe? Essa é a imagem que eu tenho dela. Não tenho outra, nunca tinha visto dela nova, esse tipo de coisa. Nunca tinha visto foto, minha avó. E, enfim, quando eu estava no auge da seca, no auge mesmo, nesse momento que para mim era muito triste ir para fazenda, porque teve uma hora que eu não tinha mais o que fazer, entendeu? Era realmente esperar a seca passar, sabe? Às vezes, eu não tinha companhia, eu faço tudo isso sozinha, né? Então, eu vou lá, eu encontro meus funcionários de lá, mas eu não tenho companhia que vá comigo aqui de Aracaju de vez em quando, pra me ajudar, pra me dar um apoio moral A que fazenda fica seja. onde? Canhoba. É quanto tempo daqui? Da capital? Então, assim, porque tá com muito parecida, né? Daqui pra lá, então, assim, quase 2 horas você leva pra ir pra lá. Uhum. Quando não tá com trânsito, pode ser que você chegue 1h30 por aí, sabe? Mas, Aham. assim, geralmente é quase 2. Entre 1 hora e meia e 2 horas. Entre 1h30 e 2 horas. E eu ia sozinha, enfrentava essa barra sozinha, então às vezes eu ficava, poxa, eu queria companhia, entendeu? Assim, não que eu sabia que nem eu tava sabendo muito como lidar com aquela situação, eu sei que a pessoa que fosse me fazer companhia não saberia mais que eu, mas era só apoio moral mesmo, sabe? E aí nesse auge de confuso, eu dormi e sonhei com minha avó. Com essa imagem que eu tenho dela, velhinha, tal, tal. Não é uma história muito empreendedora essa não, né? Mas Não é vamos o quê? contar. Não é o quê? Sonhei com minha avó. E aí, no meu sonho, eu sabia que ela não era viva e que ela estava parada, assim, na minha sala, sabe? E eu falava para alguém que eu estava vendo minha avó, que não era viva, parada ali na sala. Aí, em determinado momento no sonho, eu fui passar pela sala. E ela tentou falar comigo. Ela estendeu as mãos, assim, pra mim, sabe? E aí eu desesperei, fiquei com medo. Porque eu fiz, aí um espírito falando comigo, né, tal. Aí comecei a gritar, não sei o quê, chorei e acordei. Não escutei o que ela quis me falar. Quando chegou no outro dia, meu pai... Eu contei a meu pai. Meu pai, eu sonhei com minha avó, querendo falar comigo. Aí meu pai, o quê? Aí eu fiz, não consegui escutar o que ela queria me dizer porque eu tive medo, eu me apavorei. Uhum. Eu gritei e me acordei, gritando. Aí meu pai até falou bem assim, tive uma pena dele, porque ele fez bem assim, minha mãe jamais lhe faria mal. Aí eu, meu pai, eu sei, mas assim, eu me apavorei. Aí eu rezei de noite, meu Deus, se minha avó quiser falar comigo, Talvez eu escuto. eu quero escutar tal, mas não sonhei mais nessa época, que era o auge da seca. Depois, quando eu estava estudando para o concurso, que eu peguei férias, estava em casa de manhã,
eu era bem compenetrada nos estudos e tal. Aí, de repente, me deu um sono, daquele sono desesperador, sabe? Aquele sono. Aí, meu Deus do céu, mas eu tenho que estudar, meu prazo, né? A prova se aproximando. Aí, eu me segurando pra não dormir. Aí, falaram pra mim, minha filha, não adianta você estudar assim, não. Vá dormir, pô. Você não vai aprender nada num sono desse. Eu fiz, sabe de um, eu não tô aguentando mesmo. Eu tô caindo aqui pelo livro. Vou estudar. Não Bruno, vou dormir, vou né? dormir. Eu não dormi 10 minutos. Mas eu dormi pra sonhar com minha avó, basicamente. Isso assim, tinha passado meses do primeiro sonho, né? E aí eu sonhei que a fazenda estava toda arrumada, toda bonita. Não tava, né? Tava naquele período ruim. Que a fazenda estava toda arrumada, toda bonita e que tava tendo uma festa na casa. E muitas pessoas, muitos convidados na festa. E eu tava na cozinha com uma amiga da família. E eu falava pra essa amiga da família, fazia, oi, fulana, ali na sala tá minha avó, a mãe de meu pai. E isso não era aquela velhinha, magrinha, que eu conhecia das fotos. Era uma mulher mais jovem, assim, não sei, de uns, talvez 50 anos, mais cheinha, sabe? Com os peitos fartos, assim, sabe? O cabelinho, assim, curtinho, não sei se meio preso. Totalmente diferente. Morena, mais morena. A imagem que eu tinha de minha avó era branca, pálida, sabe? Aí eu fiz, olha, fulana, ali na sala tá minha avó. Aí a fulana fazia, oxe, a mãe de seu pai? Aí eu fiz, é. Aí todo mundo que passava eu tava mostrando ela, sabe? Aí daqui a pouco no próprio sonho eu comecei, peraí, como é que eu tô vendo minha avó se minha avó não é viva mais? Aí comecei a querer desesperar novamente, ia começar a gritar novamente. Aí ela me pegou pela mão. E ela falou bem assim pra mim: minha filha, fiquei tão triste com o que aconteceu com a fazenda. Aí eu falo pra ela: minha avó, mas felizmente já passou. Porque no meu sonho já tinha passado, tava tudo bonito. E aí ela fez: mas você não tava sozinha, não, eu estava com você. Porque eu reclamava naquela época que eu não tinha ninguém pra ir comigo enfrentar aquela barra, entendeu? E aí ela me diz isso: eu não estava sozinha, não, eu estava com você. Me acordo. Imediatamente depois disso. Aí liguei para meu pai e falei: meu pai, eu já sei o que minha avó queria me dizer. Ela queria me prestar solidariedade. E aí, enfim, só que para mim, eu acho que quando ela apareceu para mim com aquela figura de velhinha tal, eu me apavorei. Ela agora veio no corpo de outra pessoa. Foi assim que eu falei. Uma pessoa típica do interior. O jeitinho, assim, todo de quem é do Uhum. interior. Aí minha mãe foi almoçar lá em casa. Ela, e quem disse que sua avó era magrinha, branca? Não, sua avó era morena, sua avó tinha os peitos fartos, sua avó tinha o cabelinho assim. Aí eu, meu Deus, pedi no grupo da família, gente, pessoal, manda aí fotos dos meus avós pra eu ver. E na hora que mandaram foto, era minha avó nova. Apareceu pra mim. Assim, eu não tenho esse tipo de mediunidade, nem superstição, nem nada, mas eu não posso negar que eu não sabia quem era minha avó nova e ela apareceu nova pra mim no sonho. Nova que eu digo assim, né? Com 50 anos de idade, por aí. Pra me prestar solidariedade, pra dizer que eu não estava sozinha lá. Pra quem não acredita, é difícil, né? Mas eu acredito nessas aparições, principalmente haja vista aí a situação que estava envolvendo, né? É a fazenda que foi dela, né? Pois é. Então, tudo. E você ter visto ela nova, Foi. você vê, você não reconheceu a figura, mas perguntou, ela era assim? E todo mundo confirmou. Era. Então, meu irmão, de fato foi ela que apareceu pra você. Eu acredito. E Eu acredito. aí, eu não disse assim pra família imediatamente que isso aconteceu, mas eu contei a uma tia minha. Aí eu falei, minha tia, só acho assim, surpresa, porque assim, quem tomava conta da fazenda antigamente era meu avô, não minha avó, né? Aí eu imaginava que meu avô é que talvez me prestasse essa solidariedade. Aí ela fez muito, você se engana. Era esse o papel dela à época. Ela fez Natal da seca de 70,
que foi meu avô que viveu. Cara, que me bateu um arrepio agora. Natal da década de 70. Meu Deus do céu. Que foi meu avô que viveu, diz que em determinado momento ele se desesperou, diz que pegou a arma, deu um tiro pro céu, dizendo que Deus, como é que Deus estava fazendo isso com a gente e tal. Diz que ela abraçava ele e dizia, você não está sozinho, eu estou aqui com você. Então, assim, acredito que ela quis fazer o mesmo comigo depois de muitos anos. Para quem acredita, né, eu falei, não era uma história muito empreendedora. Não sei como é que vocês pegaram essa história. De onde vocês tiraram isso? Você não conhece, mas a produção do Foguete Sem Ré é violenta, querida. O negócio é brincadeira, não. É aquela coisa, né, Bruno? Ela falou, não é uma história empreendedora, mas é uma história de uma empreendedora. Uma empreendedora viveu isso daí. E o que a gente quer é Eu hoje em exatamente dia isso. eu consigo contar sem chorar, viu? Mas passei muito tempo que se eu fosse contar essa história pra alguém, eu me acabava de chorar. Porque eu realmente fiquei muito triste nessa época. Muito triste. E eu pedia mesmo, assim, queria companhia. Eu queria um apoio moral, na realidade. Um apoio moral. E meu pai é muito Você pegava a estrada ocupado. sozinha e tal. Tudo, fazia tudo sozinho. Meu pai é muito ocupado, ele dava apoio moral, assim, de eu ir lá depois falar e ele me dizer esse tipo de coisa, que não era culpa minha, que eu tava fazendo o que eu podia, tal, mas para ir lá comigo enfrentar a situação, eu não tinha ninguém, né? Eu não tinha ninguém. Eu tinha meus funcionários de lá, que estavam sofrendo que só também, né? Porque eles ainda moram lá, né? Eles moram lá. Eu ainda voltava Mas para aí, minha me diz casa. uma coisa, aí, Hum. como eu sou um cara muito... Chorão. Não, sim, Também? não é isso. Cara muito fantasioso, né? Porque eu tô montando um roteiro de um filme. filme aqui na minha cabeça já. E aí tava, aí você sonhou com sua avó e não sei o que tava, e a Fênix ressurgiu das cinzas, da seca do sertão. E aí Por a aí. seca passou, começou a chover e tudo mudou. E você agora vou me capacitar. A fazenda é o que eu quero pro resto da minha vida, é minha paixão, meu amor e o direito e os concursos, e os cargos e você, como é o nome da mulher lá do rodeio? Ana Raia. Ana Raia. Ana Raio! E aí, Ana Raio. E Ana Raio. Eu mantenho minhas outras atividades, né? Eu mantenho minhas outras atividades, mas a minha atividade Principal. cabeça é essa. Porque, assim, você pode trabalhar não que eu não me empenhe, né, nas outras coisas que eu faço, mas você ter que pensar, fazer o planejamento é outros 500, né? É. Você sabe disso. Porque, assim, você dá um serviço para alguém executar e essa pessoa executar bem é uma coisa, mas ela vai para casa, ela dorme, ela vai para casa, ela vai pro seu lazer, ela esquece, né? Agora, quando é você, a cabeça da empresa, aí não tem noite certa, não tem hora certa. Quando você começa a pensar no negócio, né? Lá está. Então, pronto. Lá é onde eu perco, é onde eu gasto minhas Você horas trabalha dormindo, Carolzinho. dormindo. Tipo, já passou por uma situação que você tá dormindo e aí você sonha Você tem ou uma... um lapso que você acorda, É manda isso. uma mensagem pra você no WhatsApp, um áudio pra você mesmo e volta pra dormir. Eu acho que todo mundo... Eu não mando áudio pro WhatsApp, não. Mas eu acho que todo mundo tem. Quando você tá vivendo muito uma situação que você quer achar alguma saída, você tem que tomar alguma decisão mais complicada. Eu acho que todo mundo meio que dorme pensando nisso e pode ter esse insight, assim, noturno, né? E começar a pensar... E aí você começou a se capacitar tal e você viu que a tecnologia era o caminho. Primeiro que eu já tinha decidido que da outra forma eu não faria mais. Mas não sabia o que fazer ainda. Ainda tava... Preciso mudar. Preciso mudar, exato. Pronto, perfeito, ok. Aí, para isso, não vou mudar. Para sair da minha zona de conforto, preciso me capacitar. Exato. Certo. Fui atrás do que é que tá... Quem tá produzindo bem hoje em dia? Quem enfrenta uma seca bem hoje em dia? Tá fazendo o quê? Perfeito. Né? Entendi. Tá fazendo o quê que eu não tava fazendo? Entendeu? Então, assim, fui atrás do que eu pude. Principalmente de muito curso. Fiz muito curso.
Muito, muito E aí, custo. como é que você começou a implementar essas mudanças? Fui implementando as Pelo que mudanças. eu entendi, você Hum, trouxe a tecnologia para sua gestão dentro da fazenda. trouxe. É, por exemplo, Carolzinha, na Hum, prática, implementar o quê, assim? Qual foi a primeira coisa que você implementou? pronto. A primeira coisa foi assim: quais foram as principais falhas, né? O que é que aconteceu quando a fazenda colapsou? Certo, Faltou comida, mas faltou água. certo. Entendeu? Pô, sem água. Tá entendendo, não? Sem comida, você consegue comprar até uma comida fora, mas comprar água não dá. Para os animais beberem, não dá. Certo. Então, assim, água, eu tenho que dar um jeito. Não pode faltar mais água. Não pode. Então, assim, eu fui atrás de. Pô, são coisas, assim, que não é que são difíceis, sabe? Mas são coisas que a gente. Não são coisas difíceis, mas, assim, você tem que realmente ver que aquilo vale a pena ser investido. Porque assim, você sabe que é um tempão. Eu passei, tipo, uns 6 meses. Ou mais. Não, ou mais não, mas uns 6 meses só enterrando cano. Então, assim, eu tava investindo, investindo, investindo. Se você chegasse lá na fazenda, você fazia. Você tá fazendo o que aqui mesmo? Que você não via nada. Eu tava só enterrando cano. Porque eu peguei e botei energia solar num poço. Do poço, eu botei um ponto de captação, num ponto bem alto da fazenda. Botei uma bomba, né, que trabalhava com energia solar para levar água desse poço para esse ponto alto. E desse ponto alto descer por gravidade por vários pontos em que eu já tinha com aquele consultor de fora que eu trouxe, determinado que eram pontos assim cruciais para a gente começar a fazer uma nova divisão das pastagens. Porque na realidade, esse investimento em tecnologia é na verdade um investimento no básico muito bem feito, entendeu? Então assim, ainda é a comida mais barata para o gado? É o capim. Porque assim, existe confinamentos rentáveis, existe. Mas quando você vai competir com milho, soja, que são commodities que competem com o homem, quer dizer, o homem come milho, come soja, mas não come capim. Perfeito. Então, Uhum. capim ainda é o alimento mais barato que você tem para ofertar para o seu gado. E essa, na verdade, é a vantagem do Brasil frente a outros países. Então, países menores não têm essa quantidade de terra disponível. Ou seja, tem que ter capim. Tem que ter capim. Capim é a comida mais barata que você tem para dar ao gado. Então, e como é que você faz assim? Aí capim é uma coisa básica? Capim é uma coisa básica. Sempre existiu, todo mundo que trabalhou com pecuária tinha capim e tal. Mas o novo manejo do capim, como você lida com esse capim hoje em dia que mudou demais, entendeu? Então, assim, na verdade as pessoas tinham um capim lá e era como se aquele capim fosse ficar lá produzindo o resto da vida sem você fazer nada nele. Não é assim que funciona mais. Você tem que investir no seu capim. Você tem que investir no seu capim. Investindo no seu capim, você está investindo no seu boi. E aí, investir o capim, pelo que eu entendi, é criar metodologias, talvez, para que tenha mais abundância, tanto de água quanto de capim, ponto. Tanto de É água, isso? tanto de capim e tanto fazer o boi comer mais daquele capim. Porque assim, o animal, ele entra num pasto grande e ele escolhe onde ele quer comer, tá Perfeito, certo? Então ok. vai ter lugares que ele vai comer demais, que vai matar o capim, inclusive. Vai ter outros lugares que ele não vai comer, que aquele capim vai crescer tanto que ele também não vai comer porque cresceu demais. Passou do ponto, ele perde proteína, entendeu? Então assim, você quando otimiza essa comida dele, você diz, não, você vai comer aqui. Você diminui os espaços para ele, assim, Certo. é o tal do rotacionado, sabe? Que você já deve ter ouvido falar. Só que você coloca o boi para comer onde você quer. Não é ele que escolhe onde ele vai comer. Você está otimizando aquele espaço. Então, assim, você aumenta a sua produção verticalmente, entendeu? E não horizontalmente. Então, por exemplo, onde você antigamente, vamos supor que eu precisasse de 1.000 hectares antes para produzir X. Para ter tantas cabeças de gado, digamos Para ter assim. tantas cabeças de Certo, gado. ok. Hoje em dia, só em você mudar o manejo de como ele come, só em você começar a mudar o manejo, você já pode dobrar a sua produção naquele mesmo espaço. Você não precisa comprar uma outra área para dobrar sua Aham. quantidade de animais.
Você, naquele mesmo espaço, você dobra só em mudar o manejo. E aí, com outra melhoria, com mais outra melhoria, com mais outra melhoria, você triplica, quadriplica a sua produção a pasto, sem confinar. E quando você tomou essa decisão de fazer todas essas mudanças, qual foi o fator múltiplo em relação ao que você tinha antes? Como assim? Por exemplo, pelo que eu estou entendendo, você se especializou, se desenvolveu quanto gestora, certo, do agro, e você começou a implementar, não é que eu queira resumir tudo a tecnologia, mas metodologia, tecnologia, processos dentro da fazenda, pelo que eu estou entendendo, para otimizar, qualificar e precaver, digamos assim, Sim, pelo que sim, eu estou sim. entendendo. Não sei se eu Sim, estou pensando certo tá ou errado. assim. E aí você disse, você acabou de dizer, quando a gente faz isso, a gente dobra, triplica, quadruplica a efetividade e a produção e o resultado. Sim, Né? claro. Na minha cabeça é resultado. Sim. Desses quase 10 anos, né? Estamos falando aí de 8 anos, mais ou menos. Nesses quase 10 anos, você dobrou, triplicou, quadruplicou, Pronto. quantas vezes? Veja, foi menos. É porque, assim, tem quase 10 anos do meu colapso, Ah, ok. Perfeito. entendeu? Mas, assim, eu passei meio que um ano ainda estudando, sabe? Planejando e tal. Então, efetivamente, assim, no novo sistema, eu tenho 4, 5 anos. Então, assim, a mudança é radical em pouco tempo, entendeu? É muito radical a mudança. Eu vou lhe dar, assim, tipo, um dado que quem me apresentou, ano passado eu tive a oportunidade de participar de um seminário que um consultor chamado André Sório, que ele é dessa pecuária agroecológica, pediu, eu fiz participação nesse seminário dele, foi ele que me apresentou até esse dado. Existe uma medida de produção, é claro que uma medida, nenhum parâmetro isolado é suficiente para você ver se aquela fazenda é produtiva, certo? Mas esse é um parâmetro, tá? Então, assim, existe, assim, hoje quem produz não fala muito em cabeças, sabe? Porque, assim, um boi não é a mesma coisa de um bezerro, que não é a mesma coisa de uma vaca, eles E têm... são 3 cabeças. E são 3 cabeças, Certo. entendeu? Então, assim, falar em cabeça não é uma coisa muito técnica, sabe? A gente fala em unidade animal, que unidade animal são 450 quilos. Então, um animal, uma cabeça, às vezes é mais do que uma unidade animal, e um bezerro, por exemplo, é menos que uma unidade animal. Então, a gente fala em unidades animais, para ver, assim, a lotação da fazenda, como é que anda, meio que como é que anda, entendeu? Então, por exemplo, a lotação da minha região é muito baixa. Ele que me trouxe esse dado para mostrar assim, olha, Oportunidade. Não, ele quis trazer esse comparativo nesse seminário para mostrar assim, olha o diferencial que você já conquistou. Perfeito. E olha que eu, assim, acredito que eu ainda posso avançar muito mais, entendeu? Mas assim, a média da minha região é muito baixa. Muito baixa, porque assim, na realidade, a média do Nordeste já é muito baixa comparada do Centro-Oeste. E no Nordeste, a média do sertão é muito baixa comparada da área que não é sertão, né? Então, assim, a média da minha região é 0,3 unidades animais por hectare. Quer dizer, em 1 hectare de terra, você cria menos do que a metade de uma unidade animal, entendeu? É muito pouco, sabe? Muito pouco. E eu, hoje em dia, no meu sistema, eu tenho medo da seca, obviamente. Eu já sofri com ela, então eu tenho medo dela. Eu me preparo para ela. Eu tenho alternativas para ela. Eu faço silagem, eu faço várias coisas. Eu tenho estratégias montadas caso ela venha com força. E uma das minhas estratégias é diminuir a lotação da minha fazenda antes da seca, para passar com um número mais confortável caso ela venha feroz, vamos dizer assim, entendeu? E nessa minha diminuição, nessa época que eu estou com a minha mais baixa lotação da fazenda, eu passei a última seca com 1,2 de unidade de animais por hectare. A média da minha região é 0,3 na chuva, vamos dizer assim. A minha é 1,2
durante a estação E a seca. sua na chuva é quanto? Aí eu aumento, entendeu? É pra Eu 2. aumento, vou para 2, entendeu? Assim, não é, E aí, Ricardinho? não é assim, se E aí? você... Ou seja, senhoras e senhores, vamos Ah. lá. Carolzinha está sendo modesta. Não, é Não porque é o quê? assim... Tá sendo modesta assim. Vamos lá. Agora o bicho vai pegar. Eu entendi já a lógica do negócio. Você tá querendo me dizer que você tá desempenhando 8 vezes melhor do que a média Da minha região. da sua região. Embora sim, Vamos entendeu? lá, senhoras e senhores. Ainda? Repetindo. Dona Carolzinha, Tereza Carolina. Cadinho, está desempenhando 8 vezes melhor do que a média da sua região. Pronto, tá gravado. Corte técnico, viu, Ricardinho Sá? Corte técnico. Anota Isso aí, em Gabi pouco Lobo. tempo, entendeu, Bruno? Então, assim, por exemplo, eu ainda tenho muita área. Como a minha fazenda, eu era toda na pecuária extensiva, hoje em dia eu tô utilizando só da metade dela e ainda não tô conseguindo avançar mais, porque eu ainda nessa metade eu tô aumentando. Você tá entendendo? A outra metade eu tô arrendando para milho, por exemplo. Então, eu Rosinha, criei uma nova renda. essa sua danação aqui. Me diga uma coisa. Aham. Como fazer 2 perguntas. Tá. Vou trocar a ordem delas. Independente de metodologia, de tecnologia, de espaço e etc., no final das contas, é gente. É gestão de pessoas. Sim. Certo? É time, Sim. tá? Vamos lá. Quer queira, quer não, pelo que eu estou entendendo, existe um time que tinha a herança de trabalhar de determinada forma, você passou por uma grande crise e parte, ou alguma parte, ou pequena parte desse time, foi obrigado a aprender a trabalhar de um jeito diferente, Exato. certo? Uhum. Olhando o master plan dessa situação, tem um desafio quanto gestão. Sim. Gestão, liderança, né? Uhum. O que é que você faz de diferente, certo? Para que esse seu time esteja engajado de tal forma para que toda essa implementação, essa novidade, todos esses novos processos sejam efetivos. Porque se o time não abraçar, não anda, Uhum. né? O que é que você faz de diferente, assim? Então, realmente, assim, mais de que, obviamente, eu fico orgulhosa dos meus resultados, né? Assim, porque eu sei que coisa que eu botei lá atrás, eu vejo na ponta do lápis esse retorno aparecendo nos números, porque eu faço muita conta, né? Eu anoto tudo. É tudo bem na ponta do lápis. Mas um orgulho que eu tenho realmente é da minha equipe, sabe? Minha equipe não faz vergonha para nenhuma equipe do Centro-Oeste. Ela é extremamente motivada e empenhada, minha equipe. Agora, claro que assim, não foi do dia para a noite. E o que é que você faz para motivar e empenhar essa galera? Então, lá atrás, da mesma forma que eu fiz muito curso, não sei se porque eu dou muito valor a estudar, Sim, entendeu? Perfeito. Eu sempre achei que fazer curso era importante, entendeu? Então, assim, o que eu pude capacitar eles através de gente de fora que eu levo para lá para ministrar algum curso para eles específico eu faço. Por exemplo, nesse meu rotacionado mesmo, a gente trabalha com cerca elétrica. Anteriormente, os meninos nunca tinham visto uma cerca elétrica na frente dele. Não é coisa de outro mundo, mas para eles era, entendeu? Eles nunca tinham visto uma cerca elétrica. Então, não só levei eles para outras fazendas em que isso funcionava, como eu trouxe, né, gente de fora para ensinar a eles o beabá de fazer uma cerca elétrica. Para você ter ideia, na época, eu conheço um amigo meu que começou a mexer com rotacionado, com cerca elétrica também. A gente começou na mesma época. Ele trouxe um pessoal, uma equipe de fora para montar o módulo dele. E eu estava treinando os meus para montar o mesmo módulo. Não, obviamente, o mesmo, mas assim, um módulo e ele um módulo. Certo. Quando ele terminou o módulo dele, eu estava no início do meu módulo. Porque os meninos estavam pegando, assim, com dificuldade a tecnologia. Eles não aprenderam fácil de uma noite para outra. Eu tive que chamar várias vezes o técnico lá
para ensinar. Aí eles pegavam uma coisa, mas aí ficava pendente outra coisa, então chamava de outra vez. Nossa, teve a hora que meu Deus do céu, esses meninos não vão pegar isso, não. Sabe, eu já tinha gastado bastante com visitas técnicas, sabe? E o módulo do meu amigo já estava pronto e o meu ainda engatinhando. Finalmente, meus funcionários hoje em dia fazem uma cerca elétrica que qualquer consultor nacional vá para lá, filma minha cerca elétrica, de bem feita que é. Mas eu gastei lá atrás tempo e dinheiro com eles para eles aprenderem, entendeu? Hoje em dia a gente faz um módulo assim, brincando. Todo mundo sabe exatamente como fazer. Inclusive, por exemplo, ano passado mesmo, eu botei eles para participar já de um plus da cerca elétrica. A gente já está trabalhando há um tempo com a cerca elétrica fixa, aí eles fizeram um curso de cerca elétrica móvel. E o consultor que dá aula me falou, Carol, os seus funcionários eram aqueles que... Alguém tem alguma pergunta? Os meninos estão aqui, ó. A gente tem uma pergunta. Perguntam, participam e fazem... E a gente não pode fazer assim, não. Quer dizer, dava ideias, arrasta, entendeu? Né? Hã? Não é, Ricardinho? Dava ideias. Agora, assim, lá atrás, obviamente, quando eu disse a gente vai trabalhar com cerca elétrica, a metade olhou assim um pro outro. Isso não vai funcionar, né? Isso não vai funcionar. Tiveram dificuldade de aprender uma tecnologia nova, mas hoje em dia, tudo que eu levo lá, primeiro a gente gasta muito tempo no planejamento, sabe? Eu converso bastante com meus funcionários, a gente senta muito no planejamento. Eu digo para eles é o seguinte, vamos gastar quantas horas que for conversando no que fazer, mas na hora que a gente vai fazer, a gente vai saber o que tá fazendo. E, obviamente, você sabe muito bem que mesmo assim, você pode errar. É a primeira vez que você está executando uma tarefa. Mas sem planejar, o planejamento é fundamental. Pô. Tem que gastar muitas horas pensando no que vai fazer. E isso a gente senta bastante. Eu discuto muito com os meninos. Rapaz, olha, existe essa e essa tecnologia, eu tô querendo trazer para aqui. Isso funciona assim, assim, assado. Eles vão no YouTube. Eles olham. Hoje em dia, rapaz, entendeu? Assim, você tem que dar acesso a esse tipo de coisa. As pessoas os pecuaristas reclamam muito, muito mesmo de mão de obra. Mas muitas vezes eles não querem dar nem condições. Hoje em dia você tem que dar internet. Você tem que dar um ambiente de trabalho razoável. O trabalhador rural não é como aquele de antigamente que trabalhava de sol a sol. Sem instrução nenhuma, entendeu? Então, assim... Rapaz, eu não sei dizer qual é o segredo, assim, da minha equipe em si, mas a gente é bem unido. E os meninos são muito motivados. Olha, pra você ter ideia, no passado, eles todos, se você chegar lá, todo mundo tem moto, né? No interior o povo gosta de moto e tal. Se você chegar lá, com ator, moto, da fazenda todo é plotado. Fazenda Mata de São João, Fazenda Mata de São João. Pergunta se fui eu que fiz essas plotagens, que eu mandei fazer esses adesivos. Eles mesmos mandam fazer os adesivos. Eles têm orgulho de trabalhar lá, sabe? Eu noto isso claramente, que eles têm orgulho. Eles, tem uma parte dos meninos que eles fazem parte daquele negócio de pega de boi no mato, sabe o que é? Aquele esporte de, sabe não o que é? Não. É uma vaquejada mais raiz. De botar gibão e tudo, né? Isso, exatamente. Eles vão lá com o símbolo da fazenda, como se eu tivesse patrocinado eles, entendeu? Mas não, é só pra... Aí o cara anuncia a representação, Fazenda Mata de São João. Eu não patrocinei nada daquilo ali, não, entendeu? Eles é porque tem orgulho de dizer que trabalham lá. E tem mesmo, eu sei que tem. Agora, assim, eu não só valorizo o empenho de cada um, como eu dou retorno, né? Eu digo a eles o seguinte, se eu crescer, todo mundo cresce aqui comigo. E eu mostro para eles que eles crescem mesmo. Porque à medida que os resultados vão... Eles têm participação no resultado. Eles têm participação no resultado. E isso é uma coisa que eu sei, assim, que quase ninguém dá. Eu dou participação, resultado. Então, eles sabem que, assim, se eles me evitarem um prejuízo ou se eles contribuírem para algum resultado favorável meu, eles estão ganhando também. Eles trabalham com empenho, pode ter certeza. Eles sentem que aquilo também é deles, né? Sentem. Total, se eu fizer uma merda aqui, meu irmão, eu vou perder, eu vou deixar de ganhar. Exato. Não é tipo aquela coisa, não, vai ser o mesmo valor no final do mês, não. Se eu fizer esse negócio direito aqui, eu ganho mais. Puxa, então, meu irmão, eu vou botar torando nesse negócio aqui. Esse consultor de fora, um dia desses,
Eu até comentei isso com ele. E ele, inclusive, foi uma das pessoas assim que falou: Carol, eu posso lhe dizer, porque eu ando em várias fazendas. Sua equipe é das melhores que eu encontro por aí. Sua equipe realmente representa sua fazenda nacionalmente. Quando aqui no Nordeste tem um costume que é o seguinte: hoje é dia santo, ninguém pode trabalhar. Tipo assim, sabe? No interior tem muito disso. Hoje é dia santo, eu não trabalho. Só que na agricultura, quem trabalha com agricultura sabe que, por exemplo, tem dias que o dia que deu condição de trabalho é o dia santo, ou é o domingo, ou é o, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, na época que a gente estava implantando pastagens mesmo, você tem que esperar chover para poder plantar o pasto. Mas se chover demais, você também não trabalha. Aí você esperou chover, começou a chover demais, tá lá as máquinas paradas, material comprado, tal, aquela agonia, porque você tem uma janela para plantar, entendeu? Você tem aquela janela para plantar. Só que tá sem condições de trabalho. Aí simplesmente deu condições de trabalho justamente no qual? No dia santo. Meu filho, antigamente. Mas tem que ser hoje que é trabalhar. Rapaz, ninguém quer trabalhar porque é dia santo, porque combinou com a família, porque 1000 razões. Ninguém queria trabalhar. Hoje em dia, pode ser dia santo, feriado, Natal, o que for. Se o meu gerente disser, Carol, tá precisando de todo mundo, tá todo mundo lá, Bruno. Tá todo mundo lá. Obviamente, eu não chamo todos os feriados, todo mundo para estar trabalhando. Eu não peço a todo mundo que dê hora extra todos os dias. Eu não faço esse tipo de exigência. Eu sei muito bem que eles têm a vida deles, entendeu? Agora, se eu precisar, se eu chamei é porque eu tô precisando. E se eu tô precisando, todo mundo veste a camisa e vai. Vai porque eles sabem que eu dou participação e outra, minha participação é pelo empenho. Não ganha todo mundo igual, não. Entendeu? Quem mais se dedicou, quem mais vestiu a camisa da empresa, ganha mais também. E tem clareza nessa avaliação. Tem clareza nessa avaliação. Que aí, para isso, eu também conto com o meu gerente, né? Porque ele é o meu olho ali no dia a dia, né? E eu falo assim, eu acho importante ter hierarquia, sabe? Então, assim, eles têm que respeitar o meu gerente. Eles têm que respeitar só a mim. Eles têm que respeitar o meu gerente. Então, eles sabem que precisam agradar o meu gerente também, entendeu? É ele que me passa tudo. Uhum. Então, assim, para essa distribuição, eu conto com o meu gerente também, que é ele que tá ali olhando. Na hora que eu chamei no feriado, quem foi que não podia? Quem é que podia? Vai receber uma carga, passou do horário do trabalho, mas eu vou precisar daquela carga para descarregar. Quem foi que ficou? Não é que não vai ser remunerado vai ser todo mundo, entendeu? O seu salário, sua diária, você vai ter direito. Mas esse plus, eu dou para quem participar mais. Rosinha, estamos chegando aí ao final do nosso episódio. Eu nem falei da participação da mulher no agro, né? Que eu acho que era por isso que eu fui chamada, né? É isso. Essa é a minha última pergunta. Queria que você fechasse esse episodião diferente, né, Ricardinho? Eu já martelei como um episódio. Mais um tema que a gente nunca falou por aqui, né? Não, Rapaz, eu tive uma aula aqui que eu de fato. tô realmente viajando não. incrível, né? E como é, Carol, e como é isso tudo sendo mulher? Rapaz, então, Ser veja. sincera, sem filtro, vá. Sem passar Não, pela cabeça, então, assim. eu até, rapaz, vou falar. Veja só, realmente não seria uma pauta que eu gostaria de levantar, sabe como é? Porque, assim, o bom mesmo é quando você é reconhecido pelo seu trabalho, independente de você ser homem ou mulher, sabe? Esse tipo de coisa, assim, não é muito nem minha bandeira, sabe? Agora, não é fácil, não, sabe? Assim, tipo, eu não tenho problema com que ninguém duvide da minha capacidade, sabe, Bruno? Não tenho problema nenhum, porque isso é uma coisa que pra mim, tá, você duvida da minha capacidade, mas com o tempo você vai ver se eu sou capaz ou não. Entendeu? Então, assim, eu não tenho problema nenhum que a pessoa, será que essa menina sabe mesmo? Eu não ligo que desconfie de mim. Eu acredito que um jovem passa por isso, um jovem que está iniciando no mercado de trabalho, ou uma pessoa mais velha que queira se reinserir, passa por isso também, entendeu? Então, assim, essa dúvida da capacidade para mim não é um problema. O problema é falta de respeito, entendeu? E isso, assim, acontece demais.
Eu vou para vários e vários e vários eventos em que eu sou a única mulher do ambiente. Já fui para vários eventos, palestras, em que eu sou a única mulher do evento. E o fato de eu ser a única mulher não dá o direito de ninguém de tirar piadinhas comigo, entendeu? Então, assim, de me faltar com respeito, sabe? Isso, assim, é lasca. Essa parte me incomoda. Duvidar da minha capacidade, não, sabe? Mas a falta de respeito me incomoda, sabe? Agora também, assim, geralmente é uma coisa assim mais inicial, assim, sabe? Então, por exemplo, quando eu vou para um evento que as pessoas não me conhecem, muito isso acontece. Mas quando eu já vou para algum evento que as pessoas já sabem quem eu sou, tal, aí muito pelo contrário, sabe? Aí meio que as portas meio que se abrem, acontece o oposto. Como é poucas mulheres, como eu sou, às vezes, muitas vezes, a única, tenho vários favorecimentos, sabe? Todo mundo até me dá um certo destaque, sabe? Com relação a isso. Por exemplo, o fato de eu estar sendo convidada agora com frequência, com certeza tem a ver por eu ser mulher e estar no agro. Então, isso me deu até uma visibilidade, Sim. sabe? Mas, assim, a parte que para mim é incômoda é essa. Inclusive, ela me freou durante muito tempo, sabe? Então, por exemplo, quando eu comecei lá novinha, eu era apaixonada pelo meio rural, pô. Apaixonada. Aquilo ali era a minha alma, realmente. Eu amava andar nos eventos, agro e tal. Mas depois que Gabi nasceu, que eu tive minha filha tal, aquele olhazinho de falta de respeito, aquela piadinha me incomodou mais, sabe, Bruno? Porque você, como mãe de família, você não quer sair para trabalhar. O meu interesse no ambiente é o mesmo do homem que está ali. É trabalhar, é de progredir na vida. Eu não tô ali para arranjar um casamento Sim. ou um namorado, ou seja o que for, você tá entendendo? Então, assim, sair da minha casa para que alguém me falte com respeito, passou a me incomodar muito, sabe? Depois que Gabi nasceu. Então, assim, eu meio que me afastei durante muito tempo de eventos do agro. Muito, muito tempo. Ou então eu só ia se eu tivesse, assim, a companhia de um homem, entendeu? Então, assim, a companhia de alguém que já era meu amigo, geralmente uma pessoa mais velha, me deixava mais segura, sabe? Então, assim, se eu fosse com algum, Que forte isso, né, Ricardinho? me deixava mais segura para ir. Eu preferia ir com amigos meus que eu tenho, né? Vários amigos e mais velhos, inclusive, amigos de meu pai, sabe? Sim. Então eu preferia ir acompanhada por um deles para o evento do que ir sozinha. Então, se não fosse ninguém que eu conhecesse, eu evitava, sabe? Passei muito tempo evitando, muito tempo. Muito tempo. Até que. E ó, era um ambiente que eu amava ir. Sabe? Eu criei essa barreira, assim, durante um tempo. Eu admito isso. Embora eu adore as pessoas do meu meio, sabe? Adore. E depois eu tenha botado na minha cabeça que eu não podia generalizar, né? Que não é sempre, não é todo mundo que faz isso, né? E que eu não podia deixar de frequentar os meus ambientes por conta dessa restrição, né? Mas, assim, isso foi um processo, sabe? Eu demorei meio que isolada, vamos dizer assim. Eu preferia trabalhar porteira para dentro, sabe? Dentro da fazenda eu amava tudo, inclusive meus funcionários, meus animais. Agora, quando eu tinha que lidar com gente de fora, se fosse uma pessoa que eu não conhecesse ainda, só eu imaginar que eu ia receber alguma piadinha, alguma coisa do tipo, eu preferia botar um representante no meu lugar. Então, eu botei várias vezes meus funcionários para ir no meu lugar. Até assim, eu me lembro que uma vez esse me acendeu realmente rapaz, eu preciso mudar isso aqui, tá errado, sabe? Eu tinha um cliente que comprou várias vezes comigo, bezerro, várias vezes, em que eu só falava com ele por telefone. Então, eu acertava preço, eu fazia tudo com ele por telefone. Depois eu ia, deixava tudo lá estabelecido com o meu funcionário. E na hora de fazer a entrega mesmo do produto, quem entregava era meu funcionário. Eu não conhecia ele pessoalmente e eu preferia não conhecer. Realmente era uma coisa assim, era uma barreira que eu tinha. Eu preferia não conhecer, sabe? Aí até que um dia ele falou para meu funcionário bem assim, não, tudo bem, o negócio tá fechado, eu vou pegar de qualquer jeito e tal. Mas diga a ela assim, que porque eu sempre dava uma desculpa, eu não vou estar na fazenda nesse dia, tal, aquela história.
Pergunta a ela qual é o dia que ela vai estar. Pode ser qualquer horário. Eu só queria vir aqui conhecer ela. Aí eu, ai meu Deus, lá vou eu. Aí, tá bom, diga a ele que pode vir e tal. É meu amigo. Sabe? Aí depois que eu virei essa chave, inclusive com ele, que eu gostei dele e tal, rapaz, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que voltar. Pelo fato de ser mulher no agro, você se colocou Foi. uma caixinha. Foi. Por um tempo, né? Eu fiquei. Eu inicialmente amava, né? Sabe? Mas depois, quando Gabi nasceu, eu fiquei um pouco travada, sabe? Passei um tempo travada. Quando eu era mais nova, eu tive todas as fases, assim, por ser mulher, assim, diferentes. Por exemplo, quando eu era mais nova, quando eu comecei, eu achava que quanto mais masculina eu fosse, mais aceita eu era. Então, assim, maquiagem eu não usava, saia vestida não se fala, entendeu? Eu me vestia bem séria, estilo homem, entendeu? Obviamente nunca tive jeito de homem, mas assim, eu me masculinizava, porque pra mim, dessa forma, eu seria melhor aceita, sabe? Hoje em dia eu não tô nem aí pra isso mais. Boto aqui minha maquiagem se eu O quiser, resultado vai na frente. sabe? Hoje em dia eu não tô nem aí pra isso mais. Nem aí mesmo. Não acho que eu precise perder, que a feminidade seja um defeito. É como se antigamente, se eu me mostrar feminina, as pessoas não vão me dar credibilidade, entendeu? Hoje em dia já não acho mais. Primeiro porque eu não acho que o bom gestor de fazenda precisa estar melado de lama. Não precisa, você tá entendendo? Eu posso ser uma ótima gestora. Eu já fiz isso, eu amava, inclusive, estar melada de lama lá no meio do gado. Fiz tudo isso na minha adolescência. Mas hoje em dia eu sei que gerir é muito mais do que estar ali com os animais. Muitas vezes você está focada no planejamento, na gestão. Vale muito mais, tá entendendo? Então, assim, a parte de eu ser feminino ou não, isso hoje em dia não é mais um problema para mim. E a parte de voltar a sociabilizar, eu voltei, assim, eu voltei a participar das feiras. Claro que ainda escuto minha piadinha de vez em quando, entendeu? Esse mesmo que às vezes dá a piadinha, depois vira seu amigo, sabe? É porque é meio que uma coisa, não sei, enraizada na sociedade que não sou eu, infelizmente. E assim, eu não tô ali pra começar a levantar essa bandeira, sabe? Eu tô ali só pra trabalhar mesmo, sabe? Ou pra fazer meu network, ou pra participar da feira, ou pra aprender, se é num curso, entendeu? Então, assim, eu não tô querendo lá lutar. Não vou nessa bandeira, sabe? Eu quero produzir, sabe? Eu gostaria de estar sendo reconhecida, não por ser mulher, por ser produtora mesmo, por graças a Deus tá dando resultado, entendeu? Mas vamos chegar lá. É um processo. E da mesma forma que hoje em dia, nossa, com certeza, aquele fazendeiro tradicional não enche meus olhos mais, sabe? Por que eu não posso ser mulher, me vestir como mulher, sabe? Tudo bem que quando você está trabalhando na fazenda, você não vai maquiada, né? Porque, obviamente, você vai lá para suar, para estar no sol. Vou de blusa de sol, eu vou feia, né? Mas não me impede de, no resto, entendeu? De eu ser completamente feminina. Que aula, viu, Ricardinho? Alguma dúvida, senhor? Não. Só reafirmo o selo episodião, o episodião, como eu disse que aula. Antes de iniciar eu falei, isso vai ser um episodião. Bati logo o martelo. Episódio para ser assistido e repetido, né? Esse realmente, porque é uma quebra de paradigma, né? Você imaginar assim, mano, puta, velho. É uma área, como você disse, muito masculina. Você pode até imaginar o que é que uma mulher vai fazer lá. Não tem porquê. Aí, o resultado. Reflexo da sociedade, infelizmente. Dona Carolzinha, minha amiga. Meu queixo está no chão. Né, Ricardo? Estou boquiaberto. Estou embasbacado. Embasbacado. Sensacional. Muito corte, viu, dona Gabi Lobo? Muitos cortes. Carolzinha, não sei nem como te agradecer. Né? Eu que agradeço. Estamos aqui numa segunda-feira gravando esse episódio às 8 horas da noite, né? Estamos a 1h30 batendo um papo Nossa. super leve, super descontraído.
cheio de lição, né? Cheio de insight. E o que eu acho mais Valioso. rico e valioso é que, para quem nos assiste, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, se você parar com calma para realmente estudar todo esse conteúdo que foi compartilhado com você hoje, você vai ver que tem muita coisa que você pode aplicar no seu negócio, inclusive em qualquer tipo de negócio. Ou se você for Ricardo. preguiçoso e você quiser ver o que foi que a gente considerou valioso, aguarde até a terça-feira, que é quando a gente posta o que foi que a gente aprendeu do episódio no É carrossel isso aí. do Instagram. É isso aí, é verdade. É verdade. E compartilhe, nos Carol, ajuda bastante. queria que você encerrasse só com uma frase, talvez, sei lá, dá um grande finale aí, dona Carol. Um arremate. Ai, meu Deus. Não, é isso, assim, eu acho que a vida é feita de desafios, certo? A gente tá aqui o tempo todo para se reinventar, para inclusive admitir que errou, entendeu? E mudar tudo, recomeçar. Eu acho que a gente não pode achar que parou por aí, né? Então, o que eu tentei foi isso, me reinventar. Tô muito satisfeita, sabe? Com ter tomado esse tipo de decisão, sabe? Espero ainda, eu me considero, como eu falei para você, uma empresária em construção, porque eu ainda espero alcançar muito mais. Eu não tô parada ainda, eu tô implementando várias coisas ainda e vou implementar. Então, é por aí, é por aí. E com relação ao fato de ser mulher, que ser mulher não deveria diferenciar a gente no trabalho, produtivamente falando, em termos de resultado, de nenhum homem, entendeu? Mas que todo mundo saiba que ser mulher em nenhuma das profissões é desvantagem. É desvantagem. A gente tem muito a acrescentar, produtivamente falando. Senhoras e senhores, Ricardinho Sá, meu amigo, mais uma vez, uma satisfação imensurável de estar com você nesse episódio, inenarrável, como diria seu Chico. Isso aí. Estamos juntos. Episódio 68, senhoras e senhores, metralhem o dedinho de vocês de like. A gente sempre estimula um desafio aí, né? Compartilha com pelo menos 2 pessoas esse episódio 68 do Foguete Sem Ré, com Dona Carolzinha, minha amiga. É isso. Olha, vocês me fizeram falar umas coisas aqui que eu vou ser mangada depois, né? Valeu, turma, é isso. Um cheiro, tamo junto, valeu, fui.